Sejam bem-vindos a mais um Psiconexões, onde nós trazemos várias personalidades para conversarmos sobre o interlaço de saúde e desenvolvimento pessoal. E para conversar um pouco mais sobre isso hoje, nós estaremos contando com ela, Laisa Gardingo. Oi. Ela que é formada em administração pela Univertix, com MBA em gestão de negócios e pessoas e MBA também em marketing pela USP. Então, Laisa, seja muito bem-vinda, um prazer imenso te receber. Eu que fiquei feliz demais com o convite, obrigada. Que bom que saiu, né, esse episódio. Graças a Deus, a gente já está combinando ele há um tempo, né? Sim, verdade. E agora a gente conseguiu conciliar a agenda para a gente estar aqui falando um pouco para as pessoas da importância da nossa formação, da nossa busca pessoal e o tanto que isso nos traz um senso de propósito, né? Principalmente que é esse interlaço entre o nosso lado pessoal e o nosso lado profissional. As pessoas às vezes dividem isso como se um lado não conversasse, como se isso tudo não fizesse parte de quem nós somos, né? Então, por isso que eu acho muito válido a gente trazer aqui hoje você para contar um pouco da sua experiência pessoal de formação, mas também de desenvolvimento da Laisa como pessoa e da Laisa como profissional. Então, vamos lá, Laisa. O que te trouxe para o curso de administração da Univertix? Na verdade, eu comecei... quando eu me formei no ensino médio, eu queria fazer arquitetura e moda. Arquitetura ou moda, na verdade. E aí, eu ficava muito na dúvida. Aí, eu fui para Juiz de Fora, morei em Juiz de Fora um tempo. E aí, passei em arquitetura e moda. Mas na época eu falava assim, gente, eu vou fazer moda, mas eu nunca tive muito desejo de morar em cidade muito grande, sabe? Eu sempre gostei de interior. Na verdade, assim, interior médio, sabe? Uma cidade assim, tipo Juiz de Fora mesmo. Adorava, adoro, inclusive, Juiz de Fora. E aí eu falava, gente, eu vou fazer moda e não tenho vontade de morar numa cidade muito grande, acho que não vou me destacar muito. E entrei para arquitetura, porque na verdade eu gostava de design de interiores. Olha. Adorava. Só cara. Adoro, na verdade. E aí eu comecei o curso e falei, meu Deus, é muito mais do que design de interiores. A arquitetura você estudava, né? Eu estudava corte, fachada, planta baixa. E eu falava, meu Deus, ficava doidinha. Eu falava, não é o que eu quero, sabe? Aí tranquei e meu pai sempre falando com a gente. Com a gente, porque a minha irmã mais velha também fez administração, Ariadne. Sim. Inclusive, nós duas nos formamos na Univertix. Não, isso é nós três, na verdade, né? A Gardênia também, que é a minha irmã do meio, fez... A minha irmã mais nova, ela fez odontologia lá também. Isso é maravilhoso, né? Mostrando meu pai valor, tem maior orgulho. Né? Com certeza. Mas é isso aí. E aí, meu pai falava muito disso. Laisa, por que você não faz administração? Por que você não faz administração? E eu falava... Por que não, né? Só que quando eu voltei de Juiz de Fora, eu fiquei 6 meses só trabalhando. Inclusive na Univertix. Sim. Foi o meu primeiro trabalho lá. Eu trabalhava no setor de fiéis e ProUni, lá, ajudando a Fernanda. Muito importante. Super legal. E assim, foi muito legal porque eu transitei por alguns setores na faculdade durante um período, sabe? Sim. O que faz a gente ter uma visão geral assim, do negócio, é muito bom. Muito importante. Muito importante, sim. E aí, meu pai falava de administração, eu falei, por que não? Aí fiquei só esses meses trabalhando e comecei a administração. E durante o curso, me apaixonei pelo marketing. No curso mesmo, sabe? Sim. Na graduação mesmo. E aí, no finalzinho da minha graduação, eu tive a oportunidade de abrir o meu próprio negócio. Eu tinha muito esse desejo, sabe? De empreender. E é um desafio, né? O empreendedorismo. Sim. E pra mim foi muito desafiador, porque eu lembro que eu era muito nova, né? Sim. Eu não tinha nem me formado ainda. Então, assim, faltava um pouco de conhecimento, faltava maturidade, faltava muito maturidade, porque o próprio mercado de trabalho, ele traz isso pra gente, né? E ele quando também você exige, está atuando, né? Ele exige, sim. E muitas vezes você aprende nele, né? Sim. Quando você já está ali inserida. Então, foi o que aconteceu comigo. Mas eu tenho um grande professor em casa, que é o meu pai. E grande incentivador também, sim, né? Total. E imagino para ele o orgulho que tem de ver as filhas formadas por um império que ele ergueu, né? Porque quando a gente fala de educação e a relevância de tudo que seu pai trouxe para a nossa região como oportunidade, não só para vocês, mas para tantas pessoas, eu acho que é muito admirável a construção dele e a dedicação, a devoção dele a isso, né? Sim. A gente percebe isso quase como sendo um objetivo de vida mesmo, né? Completamente. O maior propósito dele é esse. Eu brinco, eu lembro direitinho, a gente
nova, né? Aí meu pai, a gente sempre morou em cima do supermercado, São João, ali em Matipó, bem no centro da cidade. E a gente falava com ele assim, papai, vamos construir uma casa, vamos sair daqui. Não, agora eu vou construir a faculdade. Aí acabava a obra da faculdade, falava, vamos construir a nossa casa. Ele, não, agora eu tenho que construir o hospital. E a nossa casa, que era uma coisa pessoal, um projeto só nosso, foi ficando, né, no momento certo, de acordo com as ideias dele, as projeções dele mesmo. Ele construiu, mas o que eu admiro muito nele é isso. Meu pai nunca foi de olhar só o que beneficia a ele mesmo, só a família. Meu pai sempre estendeu isso a toda a população, sabe? Ele sempre focou muito, e até hoje, né? E é uma prioridade para ele isso. Um ponto muito legal isso que você coloca, talvez por pensar um pouco com a cabeça de um empreendedor, que longe de ser a cabeça que o seu pai tem, porque, nossa, me faltam milhões de quilômetros para chegar lá, né? Mas eu imagino que construindo a faculdade, construindo o hospital, ele também estava construindo a casa de vocês. Sim, né? Porque verdade. não deixa de ser esse lugar de segurança, de abrigo e principalmente de propósito, né? Que aquilo ali... Verdade, eu nunca tinha pensado por esse lado, mas total. Pois é, e igual você falou no início do seu empreendimento, né? Seguindo os passos e os exemplos que você encontrava dentro de casa, eu acho incrível como uma dor que você colocou é uma dor para muita gente e poucas pessoas entendem isso, e eu acredito que existe algo em relação ao mercado também que deveria ser um pouco mais flexível, porque o mercado exige de pessoas novas uma coisa que elas não têm, que é a experiência, porque para ter experiência elas precisam ter uma oportunidade, e as pessoas colocam algum período de experiência para poder dar a oportunidade. Isso acaba afastando os jovens um pouco do mercado de trabalho. Então, saber como trabalhar com a força, a avidez de um jovem, com a vontade de um jovem, de buscar horizontes que muitas vezes nós que já temos uma cabeça um pouco mais madura e um pouco mais enferrujada nessa questão de sonhar, eu acho que o jovem ele tem muito para extrapolar. Então, o melhor e o mais interessante que eu acho nisso talvez seriam se juntasse as duas coisas, a cabeça de um experiente com o sonho de um jovem. Ai, sim, seria perfeito. Né? Seria sonhar perfeito. com os pés no chão. Sim. Meu pai sempre fala isso, que a gente, às vezes, lá na faculdade, quando a gente, por exemplo, a gente contrata alguém, a pessoa formou com a gente, aí contrata, e aí ele tá voando, assim, aí ele começa a voar tão alto, né, que aí outras empresas maiores, multinacionais, ou empresas grandes mesmo do nosso meio aqui, elas olham pra pessoa e vai na pessoa, sabe? Quando a pessoa tá, tipo, moldadinha, aí a gente sempre brinca, a gente nunca fica triste, né? Sim. Porque nós somos formadores de pessoas mesmo, né? De profissionais. Então, a gente quer que isso aconteça de fato, que as pessoas evoluam, que elas cresçam. E, às vezes, a gente... tá um pouco difícil mesmo essa parte, porque eu percebo que a gente estava até conversando, né, informalmente aqui antes, o seu, como fala, o seu operador aqui, sim, né, um exemplo disso. Não, um menino de ouro. Um menino de ouro. Um menino que, né, desde novo fez escolhas muito assertivas, né, ele é novo ainda, mas pelo que você me contou, né. Mas extremamente dedicado. Extremamente dedicado. Então, assim, gente, isso é raridade. Sim. A gente que está nesse meio captando, sabe, assim, mão de obra mesmo. É raridade. Quando você encontra, você fica assim, né, torcendo muito pela pessoa e você fica feliz em vê-la voando. E igual eu te falei, é quase como se fosse Deus mesmo, sabe? Sim, porque justamente num momento desafiador, eu vejo que a nossa empresa, o Gestão de Liderança, ele divide muito dos mesmos propósitos da Univertix. O nosso objetivo jamais é ver uma pessoa estagnada em um cargo o resto da vida. Tanto que isso é uma das coisas que a gente conversou, inclusive, com o Andrei aqui, antes dele começar junto conosco, que foi, olha, a gente quer que você comece como operador, mas isso é o seu início. Né? A gente quer desenvolver muito mais coisas para você. Nós, do Gestão, queremos ter a oportunidade de abrir uma empresa onde você vai estar à frente dela, onde você vai desenvolver o seu trabalho e você vai colher os frutos disso. Porque a nossa ideia sempre foi impulsionar pessoas. Por isso que eu acho muito íntimo essa divisão de valores e de cultura junto com a Univertix. Que é muito isso que você falou. A gente quer construir líderes. Com certeza. Pessoas que sejam livres, de fato. E a gente faz muito isso lá. As pessoas que formam conosco, elas têm muita oportunidade. Eu sempre dou o exemplo do hospital veterinário, por exemplo. Os médicos veterinários, o Gui
que é o médico veterinário de grandes, a Gabi, que é anestesista de pequenos e grandes animais, o Pedro, de pequenos, todos ex-alunos nossos. Todos fizeram a graduação conosco, fizeram pós-graduação conosco. Hoje eles dão aula, eles trabalham, atuam na área deles, além das aulas. Então, assim, isso é muito legal, porque a gente, além de formar esses profissionais, a gente dá oportunidade para eles. Uma satisfação né? imensa, isso é muito né? legal. E outra coisa... Você retém o talento ali com você, né? Não só retém o talento, como você acredita no ensino que você dá. Né? Porque você forma aquele profissional dentro da sua instituição e você, quando tem a certeza da formação dele, você quer aquele profissional para trabalhar junto com você, porque você tem ciência da qualidade e você acompanhou a formação dele desde o início, e depois você vê aquele profissional cativado e muitas vezes por esse senso de identidade também com a própria instituição, ele opta, e aí já no momento de liberdade, ele opta por ficar e por continuar crescendo aquilo. E lembrando para vocês que estão nos assistindo que o Hospital Veterinário da Univertix não é nenhum hospital veterinário de esquina, né? É uma referência na nossa região. Inclusive melhor que muitos hospitais de gente, né? Muito, então, gente. Infelizmente, né? Infelizmente, mas sim. O Bruno, que é o nosso médico veterinário de grandes, né? Que opera equinos. O Bruno é um dos maiores cirurgiões de equinos do país e está lá conosco. Então, isso é muito orgulho. É motivo de muito orgulho. A gente recebe animais, assim, de diversos estados, né? Não é só Minas Gerais. A gente recebe animais, assim, de valores, assim, absurdos. Ou seja, uma confiança muito grande. E uma responsabilidade também, né? Exatamente. E graças a Deus está dando tudo certo. Maravilhoso. Uma equipe maravilhosa, assim. Com certeza. Na verdade, eu entendo essa competência sendo também de uma forma multidisciplinar. Porque quem vê o Império, que é um centro universitário, entendem que ali, e como você... eu acho que você direcionou muito bem a sua formação com esse MBA em gestão de negócios e pessoas. Sim. Porque em um centro universitário, você faz... São quantos cursos no total? 20 cursos de graduação. Mas... Aí temos cursos técnicos, temos pós-graduação, temos agora o mestrado. Então vamos colocar aí por baixo 30 negócios dentro de um. Exato. Por baixo, né? E dentro desses 30 negócios você trabalha com pessoas. Então eu acho Tudo é que... pessoas. Tudo são pessoas. E eu acho que é o maior patrimônio que qualquer tipo de empresa tem. Porque a empresa é o reflexo das pessoas que trabalham junto com você, que dividem o mesmo propósito, conseguem enxergar a cultura da empresa na atuação do dia a dia. Sim. E cativar esse profissional e trazer ele para próximo de você e mostrar para ele que não é só ele que vai ajudar o centro universitário. É também o centro universitário falando, olha, como que eu posso te ajudar? Completamente. Não é? Gustavo, quando o colaborador, ele entra na empresa e ele entende que se a empresa crescer, ele cresce junto. Eu não estou falando só financeiro, não. Estou falando de geral mesmo. Sim. A Univertix, por exemplo, ela tem um propósito. Se a pessoa que está ali, ela não acredita no propósito da Univertix, não faz sentido. Ela não vai, sabe? Ela não Sim. vai. Em algum momento ela vai se perder na caminhada e vai soltar a nossa mão. Sim. Então, assim, a gente tem pessoas ali conosco. O professor Lúcio é o maior exemplo, né? É o nosso reitor, desde antes da fundação, na verdade, né? Sim. O professor Lúcio, ele iniciou, se a gente vai fazer 17 anos agora, em 2025, ele deve ter, sei lá, uns 19 com a gente, 2 a mais, eu acredito que sim. Ele ajudou em toda a estruturação, né? Toda a estruturação. Então, assim, ele acreditou no nosso negócio desde o início. E ele é o maior exemplo disso, mas como ele, a gente tem vários. Sim. O próprio Adão, saudoso Adão, Sim. né? Que infelizmente perdemos ele esse ano. Um ícone da faculdade. Nossa, né? O Adão, assim, foi uma figura... Foi assim, porque ele não está aqui mais, mas ele ainda é. Né? Ele é muito, a figura dele é muito forte, ele é uma pessoa muito forte ali dentro. E eu falo, ele deixou o que mais importante, assim, que é o legado. Com certeza. Sabe? Todo mundo que fala do Adão hoje é unânime. Fala com a mesma admiração. É a mesma admiração. E os valores dele com as pessoas, os amigos, as pessoas que conviviam. Enfim, ele foi um grande exemplo disso. E tem vários ali que eu poderia citar aqui. O professor Gilberto, a Joana, do financeiro, enfim.
Tem muita gente que, se não acreditasse no nosso negócio, não estaria conosco há 15 anos. E que não só vestiu a camisa, sabe? né? Parece que tatuou no peito. Total, é família, sabe? A gente brinca com isso. A gente até já entramos nessa discussão, entre aspas, lá em casa, eu e meu pai, enfim. Falando assim, a gente fala família, às vezes as pessoas de fora podem olhar e falar assim, que família, a empresa não é família. Mas óbvio que, né, gente, família é família, mas a Univertix, ela tem isso, sabe? É um aconchego, é um negócio que todo mundo que chega de fora, você é nosso professor lá, você sabe o que eu tô dizendo. Obrigada. As pessoas, elas realmente se sentem, não se adapta para caber, sabe? Elas pertencem. Sim. Elas chegam, elas sabem o espaço delas, você não precisa se moldar, sabe? Acho que todo mundo ali consegue entender a visão do negócio, a nossa missão, e se faz sentido para você, você também veste a camisa. Exatamente. Uma coisa família, que, na minha experiência pessoal na Univertix, uma coisa que eu gostei muito foi simplesmente a gente recebe o convite para a gente trabalhar e, ao mesmo tempo, a gente também recebe uma certa autonomia, claro, de dentro de todos os padrões exigidos pelo MEC, mas para a gente colocar, vamos dizer, contar a história de acordo com o nosso ponto de vista. Né? Igual eu sempre tive um desejo muito grande de ensinar psiquiatria de uma forma com que os alunos de medicina não me olhassem como um ET. Porque é quase isso, né? É igual quando você tá... Eu quando fui sua paciente, Sim. eu te procurei, psiquiatra. Nossa, eu tinha muita resistência. Que psiquiatra? Não preciso de psiquiatra. Não, psiquiatra. Foi até que eu dei a síndrome do intestino irritável. Sim. E falei, gente, isso pode ser emocional. E, enfim, te procurei e foi maravilhoso, porque você é o tipo de médico que em nenhum momento quis me tacar remédio. Muito pelo contrário, vamos na causa. Onde está essa dor? Onde está, o que está acontecendo? Isso é muito legal. E realmente a gente tende a ver o psiquiatra como um ET, né? Como todo mundo fala. E eu vejo isso muito parecido também, como fazendo uma alusão com o ensino médio lá da nossa época, que ainda tinha aquele negócio de cultura religiosa, ensino religioso. Que aí todo mundo ia pra aula falando assim, nossa, é tipo aula de filosofia, né? Fica lá ouvindo, orando pra ir embora. E eu sempre quis quebrar esse estigma. Eu sempre quis mostrar para as pessoas que a psiquiatria significa isso, né? Psique é do grego de alma e atros é de médico. Então, o psiquiatra é o médico da alma. Ele trata aquilo que não é corpóreo, é extracorpóreo. E eu digo isso como a mente funcionando além do cérebro, né? Porque existe mente além do cérebro. Todos nós estamos imersos no inconsciente coletivo. E eu gostaria de passar isso para as pessoas sem as pessoas olharem para mim e falar assim, meu Deus, o que é isso que você está falando? Como é que a gente está no mesmo lugar? Né? Então, a gente construindo uma história aí eu tive a oportunidade de lecionar, eu tenho a oportunidade de lecionar em 2 cadeiras na Vertex, que é na de Humanidades e Psicologia Médica, que eu gosto muito de falar sobre Antropologia e Desenvolvimento Humano, e aí que eu falo da parte mais psicológica, da parte, vamos dizer, mais mental. E aí, quando a gente entra em psiquiatria, eu gosto de trazer muita organicidade das coisas, falando desde neurotransmissores, de toda a sua formação, das redes neurais, como que o cérebro conversa inteiro entre si. Não dá para falar. Muito interessante. Nossa, né? Eu não quero nem entrar nisso aqui, porque o podcast hoje a estrela é você, né? Imagina. Mas é formidável a forma como a gente vê isso. E a faculdade permitir com que eu montasse a minha aula diante da minha forma de observar e ver a psiquiatria e sentir e vivê-la todos os dias, é algo que me deixou muito mais à vontade para me dedicar cada vez mais dentro daquilo. Então, é como se, ao mesmo tempo que a gente tem um guia, né, que a faculdade nos dá, porque a gente precisa contemplar alguns pontos objetivos da disciplina, a gente consegue também montar nossa história dentro disso. Com certeza. Então, a faculdade, ela, com os colaboradores, eu acho isso maravilhoso. E acredito que dentro do setor de marketing da faculdade não é diferente. Porque é uma experiência. Sabe que eu fiz a minha pós, o meu TCC da pós, em neuromarketing. Isso, hoje legal, né? A gente então divide de muitas coisas e talvez alguns que você tem até sobre mim também em relação a esse ponto do neuromarketing. Porque eu vejo muitas técnicas, estratégias de PNL, muitas formas de arte persuasiva, de algo que prende a atenção das pessoas. Gatilho mental, né? Muitos gatilhos mentais. Tudo tem... Eu falo muito isso porque, assim...
o marketing, quando você fala de marketing, a primeira coisa que a pessoa vem na cabeça dela, quem não trabalha com, né, e sabe a complexidade que existe por trás, que é um trabalho como qualquer outro, bobeirinha, gravar vídeo, não sei o quê, trend, não é isso, sabe? Não é sobre isso. E eu bato muito nessa tecla com até pessoas ali mesmo do meu meio, assim, que não tá comigo no dia a dia, porque eu falo isso com todo mundo, assim, não é segredo para ninguém. Eu sinto muito orgulho de onde a gente está chegando e já chegamos com o marketing educacional. Sim. Eu escutei de um colaborador nosso que ele foi num evento em Muriaé, e é um evento só de educacional mesmo, parte de TI, de tecnologia, de sistema, enfim. Aí, inclusive, eu fui nesse evento no ano passado e tinha muito mais sobre TI do que sobre marketing. Sim. Eu falei esse ano, Rosélio, você vai ano que vem, porque você vai extrair muito mais que eu. Foi legal, mas, de fato, para ele foi muito mais proveitoso. Sim. E aí ele estava numa mesa, e quando você chega nesse evento, eles misturam todas as instituições de ensino, né? E tem instituições gigantes lá, Anhanguera, enfim, várias, que são referências para nós, né? Que admiramos muito o trabalho deles e tudo. E aí o Rosélio sentou em uma da região aqui, não vou citar, e falou assim, nossa, aí viu no crachá dele, você é da Univertics? Ele falou, sou. Ele falou, nossa, o marketing de lá é muito legal, né? Que marketing educacional bom. Mas, assim, não é aquela coisa engessada, né? Você entra no perfil, não é um perfil panfleto, né? Que tem só querendo te vender as coisas ou te dando informações de aula, de CPA, de não sei o quê. A gente realmente, porque o nosso público é jovem. Sim. O nosso público é um público que consome TikTok, que consome trend, que consome... Então, assim, eu preciso conversar com esse público. Exatamente. Mas eu preciso ter também um limite, né? Para manter a autoridade. Ali onde eu vou, exatamente, para manter a autoridade. E, enfim, o marketing é muito legal, né? E aí, tudo isso, a gente trabalha esses gatilhos mentais, a gente trabalha, né, várias estratégias por trás. As campanhas, elas têm conceitos, como qualquer outra campanha de qualquer outro segmento. Sim. Né? Então, assim, eu acho que eu sinto muito orgulho de onde a gente chegou hoje, porque eu lembro direitinho, há 3 anos atrás, quando a minha irmã me chamou para voltar para a faculdade, porque eu não contei essa parte, né? Então, por favor. Né? A gente, perdão, acho que é até culpa minha. Não, imagina, porque vai fluir. A gente vai tendo fuga de ideias. Né? Isso, tem que fluir. Eu falei lá, quando eu me formei na graduação, eu tive a oportunidade de abrir o meu negócio. Sim. E esse negócio foi a academia de musculação. E, gente, sabe por que você abriu um negócio e assim, você não fazer ideia? De nada. Sim. E eu falei, mas eu vou. Meu pai me ajudou, me deu essa oportunidade, viu uma oportunidade para mim, vamos lá. E só que meu pai, ele me ensinou o caminho como ele ensinou para minhas irmãs. Olha, meu pai sempre fala, eu não estou criando herdeira, eu estou criando sucessora. Então, vou te ensinar a trabalhar. É isso aqui. Agora, te dei a vara, você pesca. É assim, desde sempre. Sim. Desde sempre. Quem convive com a gente sabe que eu não estou mentindo. E que isso é, para mim, o maior aprendizado que ele pode nos dar. Porque você só dá valor pro seu dinheiro quando ele sai do seu bolso. Você só dá valor quando você rala para conseguir. Sim. Sabe? Então, assim, as pessoas às vezes vêm de fora e não sabem a realidade. Mas, de fato, é isso e eu sinto muito orgulho disso. E a criação de uma mentalidade, né? Exato. E para isso a gente precisa de um mentor. E quem melhor do que nossos pais? Nenhum. Ninguém. Deus. Depois de Deus, o meu pai, de fato. Nossos pais. Nesse quesito de empreendedorismo, assim, ele é um grande professor. E é exatamente isso. É sobre valores, sabe? Sim. Por quê? Porque se você tem tudo muito fácil... Qual foi o valor? Qual foi a dificuldade para você conseguir aquilo? Não é sobre custo. Não é. É sobre valores. Então, entra isso, entra a humildade, entra a honestidade, entra o seu comprometimento. Aquele negócio que a gente estava conversando antes, que eu falei de horário, que eu sou muito certinha com horário. Até no lazer, às vezes, sei lá, vou reservar um restaurante numa viagem que tem mais gente. Gente, 12:00 o restaurante está reservado, dá 11h40 eu fico maluca. Tipo, pode ser 10 horas, eu fico, gente, vamos. Eu costumo porque eu não falar gosto de atrasar, sabe? O comprometimento é um estilo de vida. É um estilo de vida, exato. E, assim, a gente que é assim acaba tendo até um pouco de dificuldade. E pessoas que são o contrário têm dificuldade de conviver com a gente. Sim. Porque existe essa diferença, assim. Mas isso tudo, todos esses valores que eu carrego, de fato foram a minha criação, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Que são pessoas muito, muito corretas, assim, lá em casa sempre foi, tipo, certo é certo, errado é errado, nunca teve
passar a mão na cabeça. Minha mãe sempre brincava. Se vocês forem presos um dia, graças a Deus chegou nem perto. Mas se vocês forem presos, vocês ficam lá. Eu não solto, eu não vou, nunca vou passar a mão na cabeça. E realmente nunca foi. Sim. E eu agradeço muito por isso, sabe? Eu acho que podia ter pegado mais leve às vezes. Podia. Mas talvez se tivesse pegado, você não teria se tornado a mulher que você se tornou. Não teria, eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. Inclusive, eu me tornei muito assim do que eu sou hoje. Claro que a gente está em constante evolução e construção. Fiz 30 semana passada, então assim, a gente tem uma viradinha de chave, né? Eu acho que... Meus parabéns atrasados. Obrigada. Tô comemorando 1 semana e meia. Muito bom, mas tem que ser comemorada. 3 décadas de vida é uma comemoração muito grande. E é uma idade que eu senti uma diferença muito grande. Eu senti um salto muito grande, sabe? Sim. Não vou falar um ano, porque ano passado eu já sentia que eu tava bem próximo do que eu sou hoje, mas sei lá, dos 27 para cá eu vi uma diferença muito grande acontecendo. Mas de gosto, até de paladar, gente, muito engraçado, né? A psiquiatria explica isso, né? Isso Sério? É a formação da personalidade. A personalidade, ela é 2 coisas. Temperamento, que a gente nasce com ele, então tem aqueles bebezinhos que são mais reativos, mais nervosos, e aqueles bebezinhos que são rapaz, que não faz nada. Isso é um temperamento, isso não é a personalidade dele. Exatamente, é uma parte da sua personalidade. E a segunda parte da personalidade é o caráter, que é o que a gente desenvolve ao longo da vida. E aí, engraçado que o desenvolvimento do nosso caráter, quando a gente conclui ele, quando está concluído o processo de formação, a gente chama isso de maturidade. Então, o que é maturidade? É um processo de maturação, de formação do caráter, que depende 100% da formação de uma área do cérebro que controla as nossas funções executivas, que chama córtex pré-frontal. E o nosso cérebro ele desenvolve de trás para frente. Por isso que as crianças acordam com uma dificuldade, as crianças nascem e não conseguem enxergar direito. E ali logo com 1, 2 meses, 3 meses, elas já conseguem ter uma visão muito diferente da que elas nasceu, porque o nosso cérebro é como se ele desenvolvesse de trás para frente. Então, isso é teoria do cérebro trino, maravilhoso. Isso aí, inclusive, eu leciono nas aulas. Assim, eu estudei para o meu TCC. Pois tá vendo que coisa maravilhosa? Mas é justamente isso, esse ponto de desenvolvimento. E a parte mais complexa, que é a parte da racionalização, é Paul MacLean, o autor, teoria do cérebro trino, maravilhoso. E quando a gente desenvolve o córtex pré-frontal, é essa parte que ajuda a gente a entender como que a gente vai, por exemplo, chega um momento onde tomada de decisão. Sim, e também de, às vezes, adiar uma recompensa, ter a maturidade. Pô, hoje eu gostaria de almoçar porque eu tô com fome, mas eu tenho 3 compromissos marcados para agora, eu preciso atender os meus compromissos que eu tenho com essas pessoas, então almoçar vai ficar por um segundo momento, né? Claro que eu preciso, faz parte da maturidade eu me organizar para que isso não aconteça. Mas às vezes imprevistos acontecem e a gente precisa privilegiar alguns pontos. Isso tudo faz parte desse controle inibitório das nossas ações. E isso só acontece, essa parte do nosso cérebro, ela só termina de se desenvolver por volta dos 25, 27 anos de idade em nós, que somos neurotípicos, né? E existem algumas doenças neurodivergentes como o TDAH, que isso acaba desenvolvendo um pouco mais tarde. Sim. Mas é justamente, e é como se a gente sentisse o estalo quando isso desenvolve. Sim. Fala, meu Deus, mas eu não vi o mundo dessa forma. E agora eu olho, por exemplo... Muito gosto musical, paladar, que eu tô te falando, tudo assim, muda. Ambientes, meu Deus. Ambientes é ok, mas tem coisas muito detalhe mesmo do dia a dia que muda completamente. Sim. E isso é tudo fruto do nosso desenvolvimento. Por isso que eu não falava para as pessoas, mas fez tal coisa, vai prejudicar ele no desenvolvimento. Fala, não, cara, isso faz parte do desenvolvimento dele. Né? Isso é uma experiência. Até o sofrimento, né? Às vezes você quer poupar, mas você tem que deixar. Principalmente o sofrimento. Em tudo, em todas as experiências que nós vivemos, nós conseguimos extrair algo de bom. E a gente basta conseguir ver por este ponto. Eu costumo dizer, que parafraseando a professora Ana Lúcia Galvão, que ela coloca que o trauma é como se fosse um momento do passado que a gente coloca uma plaquinha de que eu não quero aprender com isso. E a gente olha com revolta, porque a gente não acredita que nós merecíamos ter passado por tal experiência e poderia ter sido diferente. Mas não foi, porque essa experiência te ensina alguma coisa. E se você não se dedica exatamente para que você pensasse como você pensa hoje. Sim. Então, por mais traumática que tenha sido, isso é um fato. Por exemplo, eu perdi meu pai quando eu tinha 10 anos de idade.
E para mim, falar assim, mas seu pai poderia estar vivo com você até hoje, você seria uma pessoa diferente. Concordo, seria de fato uma pessoa diferente. Porém, ele não estava, ele não teve essa oportunidade de estar. Se não está no seu controle, você não vai conseguir mudar essa realidade. Exatamente. E aí a gente termina com aquela sopa de, e agora? O que eu faço com isso? Então, é justamente a transformação do simbolismo, do significado para o significante. Né? O que é o significado dos seus 30 anos? O que é o significante dele? É exatamente isso. É muito legal isso. O significado é justamente o que você gosta em termos de música hoje. O que você gosta em termos de gosto hoje. O que você busca para a sua vida para frente hoje. E o significante é que hoje você é a consequência de todas as experiências que você anteriores. Viveu. Então, se não fosse os seus erros passados, suas experiências e traumas passados, você não conseguiria ter essa perspectiva Talvez do futuro. Eu atrasaria tudo isso, né? Sim. Porque por algum motivo a gente precisa passar. Exatamente. Por certas situações. E aí, quando você não passa nesse momento, sei lá, na adolescência ou na infância, em algum momento, talvez você precise passar. E aí você atrasa um pouco tudo que tem pra acontecer, né? Então eu falo isso, tipo assim, tem coisas que a gente se arrepende, óbvio, quem nunca. Sim. Mas eu acho que foi tudo na hora certa, sabe? Onde tinha que ser, do jeito que tinha que ser. Eu não fico murmurando, graças a Deus, isso não. Essa é a resignação. Eu aceito. Exatamente. E por isso que a terapia é tão importante na nossa vida. Sim. Né? E, inclusive, você faz terapia? Faço. Tem 3 anos. Comecei terapia... Já tinha ido, sei lá, numas 3 e não dava certo. Eu acho que isso é um ponto muito importante, sabia? Para continuar. Porque você precisa se identificar com a pessoa que está do outro lado. Eu falei isso com a minha terapeuta na última sessão, inclusive. Sim. Coincidentemente. Falei, ela chama Lara. Inclusive, ela é daqui. Ela é daqui? De Rio Casca, Lara. Olha, que maravilhosa. Ela é daqui de Rio Casca. Só que ela mora em Mariana tem um tempo já. Mas, enfim, a Lara é maravilhosa. Lara, um beijo. Eu amo a Lara. A gente estava conversando isso semana passada. Tipo assim, ela falando, Lara, chegou um ponto da terapia. Teve uma terapia que ela falou assim pra mim: se eu pudesse, eu pagava essa sessão pra você. Porque foi boa pra mim. Eu consegui ver assim, uma barreira. Mas eu consegui te acessar nessa sessão como eu nunca consegui antes. E tem 3 anos que eu tô com a Lara. 3 anos. E aí ela falando, enfim, a gente começou essa troca, né, de afeto, de tudo. E eu falei pra ela, eu só consegui evoluir graças a você também. Porque a forma com que ela conduziu, a forma o profissional mesmo que ela é. Cada um tem um método, né, cada um tem um jeito. Como ela respeitou o seu tempo. Ela respeitou o meu tempo. 3 anos, Gustavo. 3 anos. E ela falava assim comigo, aí eu falei, Lara, tantas terapias você devia ter olhado, tipo assim, queria dizer tanta coisa, muitas, mas ela nunca disse, ela sempre esperou o momento certo. E aí nessa específica ela falou que queria pagar para minha sessão, de tão importante que foi para ela como profissional, de ouvir, de ver a minha evolução. Tanto que o meu aniversário de 30 anos, eu quis ir para as montanhas de Caparaó com 5 amigas. Maravilhoso. Eu aluguei uma casa que eu amo, já tinha ficado uma vez. E aí a casa ela é bem, bem alta, no meio das montanhas mesmo, em Pedra Menina, que é a região do Caparaó, do lado do Espírito Santo. Eu vi que tem um campo de lavanda na frente. Tem, a casa é cercada de lavanda. Maravilhoso. E eu vi também, gente, porque a Laís, ela é influencer. Então a gente tá lá acompanhando também. Obrigada. Compartilho algumas coisas. Gostaria de me dedicar mais, mas acaba que o marketing da faculdade, academia, enfim, outras coisas. Tudo no seu tempo. Tudo no tempo, exatamente. Então faço o que eu posso, né? Quem tá lá é porque gosta mesmo, porque eu não consigo me dedicar tanto assim quanto eu gostaria, mas vai evoluindo. E aí eu fui para essa casa e aí em uma das terapias eu falei com a Lara, assim, eu falei, Lara, a sensação que eu tenho é que eu tô saindo de um casulo, assim, e tô me transformando numa borboleta agora, sabe? Aí ela falou assim, mas é isso. Enfim, a gente entrou numa discussão sobre isso e tal. E aí eu fiz esse aniversário nas montanhas, com eu e mais 5 amigos, do jeitinho que eu queria, bem íntimo, bem pouca gente. Mas pessoas, assim, mega especiais pra mim, muito, muito queridas, minhas amigas, que eu sei que estão, assim, do meu lado em qualquer situação, que vibram com as minhas conquistas, com a minha evolução, enfim, foi perfeito. E aí eu fiz o tema de borboleta, sabe? Sim. Fiz com borboletas porque fez muito sentido para mim e está fazendo muito sentido para mim. Uma metamorfose. Exato. Então, assim, tá sendo muito legal. Assim, eu tô gostando de entrar nos 30 porque eu falo que a terapia,
ela nos ajuda muito a sentir segura. Porque, Gustavo, se a gente não se conhece, você como psiquiatra vai saber explicar isso muito melhor, mais profundo que eu, mas quando a gente se conhece, é outro papo, né? Tipo assim, você sabe, peraí, não é isso que eu quero pra mim. Então, vamos parar por aqui. Isso em tudo, em qualquer relação, né? Seja amoroso, seja de amizade, seja até com os nossos pais. Com certeza, né? Então, que é a assim, nossa primeira relação da vida. Exato. E assim, a gente sabe, a gente que estuda autoconhecimento, eu que estou há 3 anos olhando para dentro, o quanto a primeira infância é muito importante, o quanto ela marca, o quanto ela é traumática, o quanto, né, várias coisas acontecem ali de 0 a 7, Sim, se eu exatamente. não me engano. Porque a nossa referência de mundo é através dos olhos dos nossos pais. Eles são responsáveis pelos nossos dons e também pelas nossas maldições. Por isso que às vezes eu falo que a terapia mais porca que tem é você sentar na frente do terapeuta e ele falar que a culpa é do seu pai. Nossa. Porque geralmente é mesmo, mas não é uma questão de culpa. Porque Viktor Frankl, ele disserta muito maestramente sobre isso. Não é sobre o que o mundo fez com você. É o que você faz com aquilo que o mundo te entrega. Exato. E é a forma com que você lida com aquela situação. É isso. Exatamente. É só isso que você tem que se preocupar. E a gente não pode tirar essa autorresponsabilidade. Não pode, de forma alguma. E eu acho muito legal você colocar principalmente como essa experiência pessoal sua, porque eu falar sobre isso, eu falar sobre terapia não é novidade para ninguém que nos acompanha aqui, né? Então eu sou um ponto, vamos dizer assim, viciado em bater nessa tecla. Né? E você trazendo sua experiência pessoal, eu acho que as pessoas se conectam pelas experiências. Concordo. Então, eu acho que tem um peso muito maior quando você fala do que quando eu falo. Não pelo fato de eu ser psiquiatra, mas pelo fato de você ser o reflexo, a consequência das mudanças que isso trouxe na sua vida. Sim. E na sua forma de ver o mundo. Total. E igual eu tô falando, eu comecei com alguns profissionais que eu não me identificava, então acho que o primeiro ponto é esse, você se identificar. E você não tem que amar o profissional, sabe? Tipo assim, você não vai de cara acertar, mas eu acho que você tem que ter esse feeling, você tem que prestar atenção, tipo assim, eu tô evoluindo porque teve uma vez que eu fiz terapia e só eu falava. Sabe, só eu falava. E eu falava, gente, eu tô aqui para aprender e eu tenho a sensação de que eu tô ensinando, sabe? Sim. Tipo, eu não tô conseguindo olhar para dentro. Eu tô falando coisas muito óbvias como se eu fosse a dona da razão. E eu tenho um pouco disso, sabe? Hoje eu tenho muita consciência disso. Isso é uma personalidade minha mesmo. Eu tenho uma personalidade muito forte e para discordar de mim tem que ter muito argumento, sabe? Assim, para me fazer acreditar em outra coisa, sabe? Eu sou muito, muito firme, assim, muito fiel ao que eu penso, ao que eu acredito. Então, tipo assim... não acho que eu sou uma pessoa difícil de conviver, porque eu sou muito de ouvir, sabe? Sou muito de ouvir, mas eu tenho, inclusive, falado isso com a minha terapeuta. As últimas terapias eu falei, Lara, eu tenho percebido que, às vezes, as pessoas estão falando, e é um assunto que eu não gosto muito, ou que talvez aquela pessoa não é interessante pra mim, eu fico tipo, lá, tá nem aí, sabe? E aí eu falei, gente, eu não quero ser essa pessoa. Mas a Lara falou, Laisa, que bom, é isso. Sim. Você só muda assim, quando você percebe que não tá legal e quer fazer essa mudança acontecer. E aí eu fico tipo, não, a pessoa é importante, independente do que ela está falando, ela é importante. Peraí, eu vou largar o meu celular, se você está dizendo, eu vou prestar atenção em você. E o celular, de fato, é uma coisa que faz isso, a gente fazer isso, né? Você está aqui conversando e aí você está... Né? Não, verdade, não, peraí, você está respondendo. Isso é muito chato, né? É óbvio que, dependendo se for dia a dia, né? Tipo, às vezes a pessoa te pega desprevenida ali no meio do seu dia, tem coisa que é emergencial e você precisa, né, dar atenção. O problema é quando a exceção vira regra, né? Exato, exatamente. E aí eu falei isso com a Lara, eu falei, Lara, às vezes eu sinto também, eu sou muito falante, né? Eu sou falante, eu sei que eu falo demais. Inclusive, eu encontrei uma amiga esse fim de semana, ela falou, amiga, nós vamos ter que fazer uma plaquinha, porque nós duas falamos demais, não tem passo que a gente não encontrava. Que é muito bom. É muito gostoso. E aí a gente tava, e eu falo muito tudo, então às vezes eu também sinto que a pessoa tá falando, eu dou uma atropelada nela. Ou que às vezes eu falo muito de mim, e a pessoa tá falando dela. Tem nada a ver comigo. Beleza que eu tenho uma experiência daquela situação parecida, mas eu não sou o ponto daquela conversa. Sim. A pessoa é o ponto. Então, isso tudo, a terapia me fez enxergar. E isso eu acho muito legal, porque você só consegue observar se você olha para dentro. Exatamente. Se você se permite olhar para dentro. Se permite, porque tem isso. Eu fiquei 3 anos sem. Então, o que a Lara falou, eu consigo ver, tipo assim, uma barreira diminuindo, um muro cada vez
mais baixo, ou seja, você está abraçando as suas vulnerabilidades, você está tendo coragem para enxergar elas, o que é muito difícil. Sim. Inclusive tem um vídeo da Brené Brown maravilhoso falando disso, dessas vulnerabilidades. Ela é a autora daquele livro A Coragem de Ser Imperfeito. Sim. Maravilhosa, Sim. uma cientista. Então, assim, eu gosto muito dela, assistiu esse vídeo dela, depois posso até te mandar um link falando dessa vulnerabilidade, porque, assim, você precisa de muita coragem, né, para você. E coragem é você ser você. O significado dessa palavra, né? É coração. Como é que. A coragem, na verdade, ela não necessariamente eu sei a origem etiológica da palavra. Mas, em relação à palavra em si, o que eu costumo dizer é que as pessoas veem pessoas como corajosas como pessoas destemidas. E, na verdade... Não tem nada a ver com medo. Nada a ver real. com medo, né? Real. A coragem é agir apesar do medo, motivado pelo propósito. Então, eu estou com medo, mas eu vou mesmo assim porque eu acredito na minha busca. Real, é você ser mais próximo de quem você é, de como você agiria mesmo. Exatamente. E porque você vai respeitar aquilo que você busca. Né? Quase antigamente, quando eles falavam nas épocas da guerra, é você morrer pelo motivo certo, né? Morrer pelo aquilo que você busca. Muitas pessoas veem a coragem como algo, como que eu posso falar? Irresponsável, né? Ah, não, eu tenho coragem de fazer isso. Vai lá, corajoso. Exatamente. E quando, na verdade, muitas vezes ter coragem é você conseguir agir sempre você ser fiel a você. Exatamente. Acolher os seus sentimentos, né? Mas não permitir que eles te movam. Sim. Porque muitas vezes seus sentimentos, eles vão te levar a uma impulsividade ou eles vão te travar. E o seu comportamento determina 100% de como que você age perante a isso. Então, a construção da coragem é você entender que mesmo que naquele momento, baseado nas suas experiências anteriores, o seu corpo fala com você, você fala, esse é um momento diferente e eu vou escrever aqui uma experiência diferente porque eu acredito no resultado. E aí você age mesmo com medo. Diferente. E essa é o que a gente chama de ponto de ruptura. Porque é aí que a gente se permite conhecer pontos de nós mesmos que sempre estiveram presentes. A mudança acontece, né? Exatamente. Sim. Sempre estiveram presentes e determinaram ali na nossa busca o que é coerente com a forma da gente de pensar. E por isso que é nos abraçar. Por isso que é nos colocar de novo perante a vida. E isso que você falou também em relação a... Hoje a gente vive numa sociedade onde as pessoas falam cada vez mais por si, né? E elas têm cada vez menos a condição de ouvir o outro. No meu Gustavo pessoal, eu me identifico muito com você nessa parte de, tipo assim, geralmente eu sou a pessoa que mais fala da mesa. Geralmente eu tento opinar sobre vários assuntos. Eu domino a psiquiatria, mas eu quero falar com a autoridade sobre a física quântica, sobre a restauração, sobre processos que não me competem muito, mas porque me causam certa euforia, eu gosto de participar. Mas essa escutativa, na verdade, é você ter isso para todos nós que somos de carne e osso, inclusive para mim que sou psiquiatra também, nos momentos sociais. É difícil a gente ter esse estalo de, preciso calar um pouquinho aqui agora para ouvir o que o outro tem a falar sobre ele, porque o mundo não gira em torno de mim. Exato. E eu tenho percebido isso demais. Tô tendo muito cuidado com isso, sabe? Porque eu não sei assim, se é uma característica minha, se muitas pessoas percebem, mas de fato eu tenho percebido, sabe? Tipo, eu quero ouvir mais, sabe? Não é só sobre mim. E eu não tô falando que eu sou assim a todo momento, muito pelo contrário, eu sou sempre à disposição, sabe? Sim. Eu amo ajudar, vários amigos meus contam muito comigo em qualquer situação, se precisar de qualquer coisa, Laísa, eu sempre sou essa amiga e tenho muito orgulho disso, é uma característica forte minha. Primeiro, sincera, eu acho que eu sou muito sincera, então tudo que eu estou dizendo aqui é do fundo do coração, porque eu realmente falo assim, às vezes eu falo que eu preciso ter um pouquinho mais de filtro, sabe? De tão sincera que eu sou. E é uma coisa também que eu tenho tentado limitar um pouco, sabe? Tipo assim, a forma com que fala também muda tudo, né? Você pode ser sincero, mas você não precisa ser arrogante. Mas até sinceridade é uma forma de interpretação, sabe por quê? Porque às vezes... por exemplo, alguém que vai lá, pega uma roupa,
completamente avessa ao seu gosto. Ela veste aquela roupa, ela fica completamente avessa ao seu gosto. Sim. Você olha e você pensa no seu íntimo, você fala, meu Deus, mas eu não colocava essa roupa nem no meu cachorro. Só que na hora que você vê a pessoa com aquela roupa e a pessoa se sentindo, muito identificando bem, aquilo, feliz e falando, olha que bonita a minha roupa. Naquele momento, se você se você confirma para ela a beleza do que ela está sentindo, mesmo que seja contra o seu gosto, você não está sendo falsa, porque você não está elogiando a roupa. Você está elogiando a como pessoa. Como ela se sente na roupa. O brilho da Aham, pessoa, entendeu? Sim. E da mesma forma que se naquele momento... Sabe que isso é um ponto que me incomodava? Foi bom você ter falado disso, porque às vezes eu falava assim, nossa, mas se eu não falar a verdade, parece que eu estou sendo falsa. Mas não é só sobre a roupa. E é porque essa é a sua verdade. Exato. E não necessariamente a verdade do outro. Então, na hora que a pessoa coloca aquela roupa que você pensa no seu íntimo, meu Deus, que coisa horrível. Só que a pessoa está linda, maravilhosa, você percebe que quando ela busca a sua afirmação, é só para confirmar dela. Sim. Porque ela já está se sentindo... Porque quando ela não está se sentindo bem, você vê na cara dela que ela também não está se sentindo bem. Então, quando você vê... Isso em relacionamentos também, sabia? Eu estou pensando aqui, por exemplo, tem pessoas que eu convivo e que tipo assim, eu não sou amiga, mas eu convivo, tenho que ter uma relação legal, ok? Mas a pessoa faz coisas que eu zero admiro. O jeito da pessoa é completamente diferente do meu, eu não admiro, mas eu encontro a pessoa várias vezes. E quando ela tá perto de mim, tipo assim, ela me trata bem, eu trato bem, mas o jeito da pessoa é o tipo de pessoa que talvez eu até silencie nas redes sociais, porque se eu ficar vendo, eu vou ficar julgando, e não, isso não é o meu perfil. Sim. Porque se eu não gosto, porque eu tô assistindo, porque eu tô dando audiência para aquilo. Exatamente. Né? Então eu silencio, não paro de seguir para não criar nenhum, né, alguma bafafá, enfim. Silencio, mas quando eu tô com a pessoa, eu gosto. Aí eu converso, eu trato bem, mas não é o tipo de pessoa que eu, sabe, que eu me conecto muito. Às vezes eu fico assim, nossa, será que eu tô sendo falsa com a pessoa? Porque, tipo assim, não é o tipo de pessoa que eu aplaudo o estilo de vida ou a forma com que a pessoa demonstra em rede social, etc., que é uma escolha dela, não é certo e errado, é o que eu acho, né? É uma verdade minha, é o que você está dizendo, é o que eu não faria ou faria. Mas aí eu convivo com a pessoa e quando estou perto, legal, sabe? Aí, tipo, isso não é falsidade. De forma alguma, na verdade. Porque às vezes eu ficava me cobrando, você acredita? Mas não é, na verdade, isso é o ápice da maturidade. É quando a gente aprende a lidar com opiniões diferentes da nossa. Né? Só respeitar, nesse ponto, até não entrando numa forma política, mas isso não deixa de ser um pouco político, eu sou completamente libertário nessa parte. Por exemplo, se você não gosta do que está passando na televisão, muda de canal. Total. A televisão é sua, o controle está na sua mão. Eu também. Né? Por que eu vou ficar nutrindo, me irritando, dando audiência, dando palco para uma coisa que não me agrada? Sim. Pra quê? Porque com certeza existe algumas partes de nós que não agradam outras pessoas. Com certeza. E imagina nós sermos silenciados por aqueles que não dividem da mesma opinião que a gente. Então, quando a gente fala sobre aquilo que a gente gosta com outros... Isso vai acontecer. A gente fala com pessoas que dividem a mesma opinião da gente, Sim. porque senão a gente nunca encontraria essas pessoas. Verdade. Porque eu não posso falar sobre isso. Sim. É proibido ser falado. Então, por isso que a censura, de todas as suas formas, ela, na verdade, ela vai até contra a própria correção social. Porque se for uma opinião absurda ou criminosa, a primeira pessoa que se levanta contra essa opinião é a própria sociedade. Verdade. Então, a pessoa ela não necessariamente vai ser coagida por uma lei, ela vai ser coagida pela coerção social. E aí ela vai aprender que aquele momento de expressão, não que ela não pode se expressar, mas ela precisa saber para quem se expressar. Para quem se expressar. E o nome disso se chama personas. Por exemplo, a Laisa que está hoje conversando aqui neste podcast não é a mesma Laisa que esteve no meu consultório. Não é a mesma Laisa que a gente se encontrou na faculdade. Uhum. Não é a mesma Laisa que frequenta os outros ambientes que você frequenta. A gente tem diversas personas. Só que essa persona, ela respeita os seus princípios, Total. os seus valores e os seus costumes. Uhum. Tudo dentro desse ponto fala sobre a Laisa. Só que você consegue filtrar o que você vai se expressar aqui e o que você vai se expressar. O que é relevante naquele meio, né? Exatamente. Sim, e isso total. é sobre maturidade. Né? Rede social é isso, né? Sim. Você cria a sua persona, você cria a sua comunidade, você cria a sua audiência. E na nossa formação da nossa personalidade, muitas vezes, por exemplo, quando nós somos crianças,
nós assumimos como verdade a validação que vem dos nossos pais. Então, vamos dizer, até uns 12 anos de idade, vamos colocar a média entre meninos e meninas, a gente acredita que nós somos aquele, pô, menininha boazinha, ela nunca me deu trabalho, tá aqui do meu lado, você fazendo isso, aquilo outro. E aí a criança fica assim, nossa, ela fala que eu sou boazinha, mas se ela soubesse disso que eu penso, ela ia achar que eu sou horrível, né? E aí vai pra escolinha, entra na puberdade, e aí lá na escolinha começa a conviver com outras crianças. Não começa, mas dentro daquele momento de afloramento hormonal, tudo acontecendo, um berço de adolescência. Aquilo ali você começa a acreditar que você é aquilo que as pessoas veem de você. Então eles viram para falar, nossa, Laísa, mas você é isso. Você fala, nossa, mas eu nem sou. Será que eu sou? Aí você vai para casa de noite, deita na cama, pensando, nossa, exatamente. Então, o adolescente, ele tem essa perspectiva de que ele é aquilo que o mundo diz que ele é. E aí, a maturidade, a entrada na vida adulta é você entender que o mundo precisa saber de você aquilo que você quer mostrar para ele. Então, não é o mundo que te controla, é você que controla o mundo. Que é assim que funcionam as redes sociais. As redes sociais, as pessoas que vivem através das redes, elas veem exatamente aquilo que você quer que elas vejam. E não necessariamente a quem você é. Recortes total, né? Então, isso traz para o mundo... E hoje as pessoas falam, mas muitas vezes as redes sociais, elas são desfavoráveis para o crescimento pessoal de algumas pessoas. E aí quase que a pergunta é, mas quem que você está seguindo? Porque é você que escolheu seguir. É responsabilidade sua, as pessoas que você colocou no seu perfil. Eu brinquei com a minha terapeuta esses dias, que eu falei, Lara, meu filho, tá parecendo que eu sou psicóloga, porque só tá aparecendo coisa desse nicho na minha pesquisa. E eu fiquei muito feliz com isso, porque de fato é o que me interessa. Exatamente. Sabe, Gustavo, eu já desativei Instagram 3 vezes na minha vida, não, 2 vezes na minha vida, a terceira foi por outro motivo. 2 vezes na minha vida por comparação. Porque eu me comparava com tudo, com vida, com corpo, com viagem, com tudo. Quando eu me dei conta, tipo assim, gente, isso não tá me fazendo bem. Eu preciso desativar. Aí eu desativava, eu ficava um mês sem Instagram, e aí respirava o mundo real, né? Aí você volta pro seu lugar. Exatamente. E aí, então, cada um tem uma estratégia. Eu já fiz isso 2 vezes e funcionava pra mim. Porque, de fato, todo mundo tá propiciando isso. Se a gente emerge demais naquilo ali, vira um problema. E aí você passa a acreditar que você é aquilo que você está mostrando e começa a se adoecer para se esforçar a ser cada vez mais aquela persona. Não, e eu vivia num estado de dor, assim, porque eu sempre me comparando, e a gente nunca se compara com alguém que está abaixo, ao seu ver, né? Sempre alguém que está, no meu caso, mais bonito, mais magro, mais bem-sucedido, que viaja mais, que é mais inteligente, enfim. Eu tava até conversando com uma amiga minha esses dias, eu falei, nossa, antes eu me comparava muito com corpo, sabe? Sim. Tipo assim, nossa, fulano tem um corpo lindo, fulano não sei o quê. Hoje, quanto mais inteligente a mulher, mais eu admiro e quero chegar perto. Então, isso tudo também é a maturidade dos 30, né? Porque como eu percebo, tipo assim, porque essa amiga que eu conversei, isso já é uma amiga, sei lá, uns 5 anos mais velha que eu. E aí, quando eu falava com ela, amiga, eu me comparo muito com o corpo, não sei o que, de Instagram e tal e tal. E aí ela tá assim, amiga, eu não me comparo com o corpo, eu me comparo com mulheres inteligentes, bem-sucedidas. E pra mim era distante. E aí, esses dias, eu conversando com ela, eu falei, amiga, eu cheguei no seu ponto. Mas isso é maravilhoso. No mesmo patamar. Maravilhoso. Sabe por quê? Porque quando você admira pessoas pela sua essência, é porque você começou a valorizar a sua. Sim. E aí você percebe que, um corpo bonito por estética... Dentro da estética, você vai conseguir manter esse corpo bonito por quantos anos? E outra, Gustavo, não estou generalizando, né? Porque tem, enfim, mulheres maravilhosas, saradas, malhadas, mega inteligentes. Sim. Mas o que a gente tem mais visto e convivido, eu vou falar de minhas vivências, né? Com propriedade do que eu vivo. De chegar em diversos lugares e, tipo assim, sei lá, ter amigas de amigos meus, e você vai conversar, a menina é linda, mas, poxa, você não tem um assunto com a pessoa, cara. Nossa, isso é muito A pessoa é rasa. Você não consegue, assim, a pessoa mal sabe dela. Sim. Sabe? Não sabe falar dela, não sabe quem ela é. Sabe? Tudo serve. E, assim, pessoa completamente vazia. Teve um dia... Você sabe que isso é uma forma de proteção? Não sei. A pessoa não emerge por medo de ser ferida. Pela insegurança de ser quem é. Então, ela mantém todo mundo na superficialidade, porque na superficialidade ela sente que é um campo que ela domina. Segura, né? Exato.
Então, isso é um medo. Isso reflete muita insegurança da própria pessoa em se reafirmar. E muitas vezes superficialidade dela mesma. Sim. Né? Porque a pessoa não tem coragem de olhar para dentro. Sim. Ela sempre está correndo, sempre está correndo, sempre está correndo. Exatamente. E, na verdade, é uma pessoa que acaba... Talvez é a que mais sofre diante de todo esse processo. Acredito que sim. Porque ela sofre e ela não sabe de onde vem o sofrimento. Ela tenta olhar para todos os Não sabe nem campos. onde ir para tentar resolver, né? Exatamente. Não sabe nem onde é o remédio. E aí que vem a terapia. Porque a terapia, na verdade, é o oferecimento desse olhar para o interior, por exemplo. A pessoa, não, é porque o meu carro é isso, é porque o meu iPhone, é porque o meu iPad... Ai, Gustavo, eu tenho um caso ótimo desse. Já que a gente está falando aqui, né? Eu fui uma vez, um menino, nossa, ele sempre falava comigo. Ai, vamos sair. Eu falei, vamos sair. E ele era bem gato. Eu falei, vou sair. Aí saí para jantar. Gente, meu Deus do céu, socorro. Com 1 hora de conversa, eu não tô brincando, eu sabia a marca da blusa dele, o valor do carro dele. Ele só não me falou quanto ele ganhava mensal. Aquilo, Gustavo, mas você tava imagina morrendo de vontade de falar. Você imagina eu escutando aquilo, eu ia comendo assim, eu olhava, tipo assim, a comida descia até quadrada, e eu fui no banheiro, eu fiquei desesperada, eu falei, meu Deus, eu preciso ir embora desse lugar, E aí, tipo assim, é um exemplo disso. Sim. Lindo, poderia ser legal? Poderia, porque... inteligente, sabe? Tipo, bem formado, bem sucedido. Mas a pessoa é tão vazia que ela precisa dizer o valor do carro dela para impressionar uma mulher. Exatamente. Porque ele não estava me impressionando. Sim. Mas provavelmente ele impressionou várias com essa conversinha, sabe? Com certeza. Impressionaria alguém. Exatamente. Mas é justamente isso, eu coloco muito, que é na lei da vibração. Né? Eu também sou espírita. Então, a gente coloca que, por exemplo, os espíritos de trevas, né? Os espíritos que não possuem luz própria durante um momento de fragilidade da vida ou do pós-vida, eles só conseguem te enxergar porque é igual a gente aqui nesse plano. Nós enxergamos de uma frequência de luz até uma frequência de luz. Nós ouvimos de uma frequência de som até uma frequência de som. Por isso que todo mundo que vai fazer um ultrassom não sai surdo de lá. Mas é um som absurdamente alto, é uma frequência absurdamente alta. Mas nós não somos capazes de ouvir. E quando nós diminuímos a nossa vibração, esses seres de luz conseguem nos perceber. E quando eles nos percebem, eles sintonizam conosco. E acaba drenando parte da nossa energia. Isso não acontece só na morte, isso acontece em vida também. Quando nós diminuímos a nossa vibração, algumas pessoas vivas acabam se aproximando por conta dessa baixa vibração nossa, e aquelas pessoas parecem que sugam ainda mais de nós. Muito isso. E nesse contexto é o mesmo nível de vibração. Quando que um homem desse encontrará uma mulher de visão inteligente com um pensamento de crescimento e desenvolvimento pessoal? Né? Exatamente. É o que ele quer. E talvez ele não consegue sustentar isso. Exato. Então, por isso que é natural que a sua aversão inicial é algo que determina o processo. Porque naquele primeiro momento você já saberia que ou qualquer coisa que você tivesse com ele ali seria um prazer necessariamente carnal, extremamente superficial como ele, ou nem isso. Ele te traria mais um interesse, justamente por essa falta de cognição. Exatamente. Nossa, sim, é péssimo. E isso acontece demais, sabe? E eu falo, quanto mais próximo da gente a gente tá, quanto mais você se conhece, mais você se blinda, sabe? Dessas questões, você sabe onde você quer... prazer carnal todo mundo tem, né? A gente é carne, a gente tem mesmo. Mas você consegue controlar muito mais isso. Eu acho que o espiritual entra muito nisso também. Quanto mais próximo de Deus você está, mais você sabe dos seus propósitos, mais você consegue chegar perto deles, mais você consegue dizer não para o que deve ser dito, sabe? E eu acho que isso vai trazendo a gente muito próximo da nossa verdade, consequentemente da nossa felicidade, dos nossos momentos de paz, sabe? Eu acho que isso tudo tá muito ligado, né? E chega uma hora que isso não é mais forçado. Não. Chega uma hora que antes de vir você já tem aquele sentimento ruim, então você não precisa falar, não, eu queria fazer uma coisa, mas eu não acho que seria legal. Não tem angústia, é uma escolha. Simplesmente, pô, tá muito legal, mas, pô, bonito seu carro, né? Ótimo, mas tô tranquilo, vou de Uber para casa. Então, assim, isso acaba colocando um posicionamento também muito frente a uma criação também. Qual foi a referência dessas pessoas? O que ele cresceu ouvindo que ele achava que uma mulher buscava em um homem?
E como que ele vai buscar essa mulher? Quantas realizações pessoais ele vai deixar de ter na vida por ter esse tipo de mentalidade? Ou talvez ele encontre uma pessoa que divida a mesma mentalidade dele e vão ser felizes juntos. Exatamente. Ou ele, de fato, vira uma chavinha em algum momento. Porque eu acho também que isso tem a ver com maturidade. Sim. Porque é o que você falou. O que você falou de sobreviver? Não. De conhecimento. O autoconhecimento? Nós somos a Não, dos 30 anos que você falou de sobreviver. Não. Esqueci. Você usou duas palavras, que tem uma coisa que a gente constrói. Temperamento e caráter. Temperamento a gente nasce com ele, isso. E caráter a gente Eu desenvolve. tirei sobrevivência, gente? O que é isso? De certa forma, isso o caráter é a nossa forma de sobreviver. Porque, por exemplo, na natureza, não é à toa que os filhotes são fofinhos. Não é à toa que o filhote te traz uma necessidade de cuidado. Isso é para todas as espécies. E ele foi selecionado naturalmente para ter aquela aparência, porque independente de qual você chegasse perto dele, teria um ímpeto de cuidado. E dentro da nossa formação do caráter, a gente vai se adaptando para ser aceito. Sim, verdade. Então, ou a gente se adapta para ser aceito, ou a gente se adapta para se aceitar. Então, a depender dos estímulos... Nossa, forte isso. Sim. Forte isso, gostei. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque é isso que determina lá na frente quem que a gente vai se tornar. Isso que determina os principais pontos direcionados da nossa busca por nós mesmos. E aquilo que a gente vai encontrar, se a gente vai gostar disso. Porque se a gente não gostar, só tem uma pessoa que pode mudar. A gente mesmo. Exatamente. Então, por isso que esse processo de autodescobrimento também, não é porque a Laísa fez 30 anos hoje, que a sua cabeça de 31 pode não ser diferente da cabeça de 30. Espero que seja. Exatamente. Espero que seja. Que Sim. a cada ano... E a minha meta, Gustavo, o meu parâmetro é esse hoje. Né? Já tive outros parâmetros, como eu estou te dizendo, Sim. que eu já desativei o Instagram, porque eu me comparava com o corpo de outras mulheres, que muitas vezes nem é aquilo ali. Não é. Né? Porque Photoshop, enfim, existem várias coisas. E sem aí... contar que muitas vezes o corpo perfeito ele é fruto de uma vida artificial. É. Porque, por exemplo, vários estudos já mostraram que até dentro do cuidado de saúde, se você força muito a um ponto contra-instintivo, o seu estresse de seguir aquela disciplina é maior do que os benefícios que aquela disciplina pode te proporcionar. Então, às vezes, a gente recebeu aqui há 2 semanas atrás a Luísa Varoto. Ela é uma personal... fisiculturista, ganhou agora. Isso, ganhou, exatamente. Porque eu tenho uma amiga que é também a Fran. E aí a Fran, inclusive, entregou o troféu pra ela, que a Fran tá morando em Vitória. Olha, muito bom. E tá vendo como que mundo pequeno? E aí ela teve aqui, ela tava falando das dificuldades que ela passou para subir no palco, para competir. E ela igual ela falou, é uma competição de quem erra menos. E parabéns, Luísa. Por isso que você foi a campeã. Parabéns. Tá bem? E é justamente por isso esses padrões que ela sabe o esforço que ela fez para chegar àquele momento. Mas isso é uma coisa de propósito. Porque sabe o que a primeira coisa que ela fez quando ela saiu da competição? Comeu. Parou numa hamburgueria e comprou um hambúrguer desse tamanho. Por quê? Porque era algo que ela estava sendo privada por conta da disciplina do processo. Eu vivi isso com uma amiga minha, a Fran. Sim. Eu acabei de citar. A Fran, ela participou de uns 3 campeonatos no ano passado, 2023. Eu fui em 2. E, assim, é bizarro. Abrir mão de tudo, assim. Essa disciplina é admirável. Sim, admirável. Sim. Mas também traz muitos... Sim. Por isso que não é um plano de vida. Não. É um momento, é uma né? preparação. É momento. Então sim. ela se prepara, vai lá naquele momento, Sim, compete e vai embora. E tchau, né? porque ninguém consegue viver dessa forma. Eu fui numa palestra do Eslen Delanogari. Maravilhoso. Maravilhoso. Adoro ele também. Inteligentíssimo. E ele falou disso. Ele falou assim, a nossa vida ela tem que ser, o correto é 50% prazer, 50% dor. Sim. Ninguém vive 100% na dor e 100% no prazer, não tem como. Sim. Sabe? Então, assim, você precisa existir esse equilíbrio. Sim. Você precisa se esforçar, sim. Hoje, treinar, por exemplo, sim. Mas coisas pequenas, exemplo, sei lá, às vezes você tá com preguiça hoje e você não quer ir para academia. Aí você levanta e vai para academia. É um estado de dor. Mas, você não quer ir. E aí, na hora que você chega em casa e você foi,
vem o estado de recompensa. Exatamente. Você fala, pô, exatamente. não queria ir, ia ter perdido um dia e não perdi. Eu continuo sem querer ir, mas eu fui. Mas eu fui, eu tô endorfinada, eu tô maravilhoso. Exatamente. Eu tô com a sensação incrível, né? Então, e tem que existir esse equilíbrio em tudo na vida da gente, né? No final do dia, o que pesa mais? Aquilo que você fez ou aquilo que você deixou de fazer? Não, o que a gente fez, com certeza. Então, é por isso que a gente precisa estar sempre alinhado com Escolhas os nossos boas, propósitos. né? Exatamente. Escolhas boas. E escolhas que a gente faz o tempo todo, Sim, né? sim. É igual a gente estava falando, a razão hoje de eu não fazer um uso rotineiro de álcool, né? Na verdade, é a exceção da exceção para mim com sal ali num uísque, porque é gostoso, né? Esporadicamente, né? Mas por quê? Porque eu percebi que eu, de fato, tenho algum problema comigo mesmo em relação ao álcool. Então, não, mas tá todo mundo juntando aqui bebendo, você não vai beber? Eu falo, cara, eu tô aqui dividindo o mesmo momento com todo mundo, por que eu preciso sentar e beber também? Não quero, né? Qual que é essa ligação? E eu vejo que muito desses padrões também de adoecimento provém do meio. E aí um ponto que você falou que eu achei muito interessante, saindo da comparação, igual você falou, você saiu do Instagram porque você se comparou com pessoas que você acreditava ser maiores que você. E quando, na verdade, isso é justamente o contraprodutivo. É preciso mapear as pessoas que você acha que são maior do que você e sentar na mesa com elas. Total. O dia que você sentar numa mesa, que você sentir que você é a pessoa mais madura e mais experiente, levante-se dessa mesa. Ela não te pertence. Sim. Porque ela não vai te trazer um ganho pessoal. Ela não vai te trazer um desenvolvimento pessoal. Eu sempre falo isso. Eu estava até citando, né, o professor Lúcio. Ele é o tipo de... Hoje mesmo eu mandei uma mensagem para ele e falei assim, você tá irmão? Tipo, eu quero um almoço com você. Tipo assim, porque todas as vezes eu tenho um relacionamento muito, muito bom com Deus, eu tenho uma intimidade com Deus assim, muito forte, de ler a palavra mesmo, de pedir a Deus para falar comigo através da Bíblia. E ele fala... Mas é bom você conversar com pessoas, né, daqui, que você vai ouvir um conselho também, que são pessoas assim. E ele é uma dessas pessoas, porque ele é muito sábio, ele é um amigo, um grande amigo meu, da minha família. E ele é muito sábio. Então, é esse tipo de gente que eu quero do meu lado. Admiro muito, Lúcio. Sabe? Também. Eu quero esse tipo de gente do meu lado. Ele é um dos exemplos. Porque ali na faculdade eu falo que eu sou muito abençoada, sabe? Por trabalhar naquele meio. Você crescer no meio de educadores, né? Crescer, que eu falo assim, não de idade, mas profissionalmente dizendo, desde que eu entrei na faculdade, assim, trabalhando e estudando, eu pude conviver, né? Por a gente estar naquele ambiente ali, meu pai como mantenedor e tudo. Então, assim, eu sempre tive muito contato com essas pessoas e eles me inspiram muito, muito. A Kelly também, sabe? A professora Kelly, aquele jeitão dela, mas como coordena, como é líder, sabe? Como, sabe? São mulheres que me representam, sabe? É o tipo de mulher que eu falo, uau. Eu aplaudo, sabe? Todos nós aplaudimos, porque são de fato mulheres de garra. Sim, são mulheres que constroem o futuro que elas querem viver. E é isso que as pessoas precisam entender, que nós somos responsáveis pelo futuro que nós criamos. E a gente cria o futuro hoje. E o que você está fazendo hoje para viver o futuro que você sonha? Sim. Essa é a grande pergunta. E com quem estará do seu lado quando você estiver vivendo esse futuro dos seus sonhos? Sim. Com quem que você vai querer dividir isso? E naquele momento, as pessoas que você vai dividir isso, que você pensa hoje, você consegue imaginar como que elas vão se comportar diante do seu sucesso? É isso que é a reflexão que eu quero trazer para as pessoas. Para que vocês entendam que nem sempre as pessoas que vocês acreditam que são as pessoas que sempre torceram por você, é que chega à noite, ajoelha e reza em seu nome. Então, é importante a gente entender que a gente tem que fazer o nosso. Nós somos responsáveis pelo nosso futuro, nós somos responsáveis pela nossa visão, pela nossa perspectiva, e as outras pessoas que se preocupem com as delas. Total. Mas Deus se encarrega disso, Ele vai tirando quando você... Porque você... Ele mostra. Você começa a fazer essas escolhas, né? Quando você está muito próximo, enfim, dos seus valores, do seu propósito, você tem muita certeza. E aí, o que acontece? Você tá tão certinho, tão fiel àquilo ali, que Deus ele vai fazendo isso aqui, ó. Sim. Sem dor, com amor, né? Porque ele é amor, então ele vai afastando. E eu acho que de uma forma até mais natural, porque, tipo assim, claro que a gente vê Deus em todas as coisas, né? Mas nisso aí eu acho que é um algoritmo que já deixou pré-programado, que é igual nessa questão que eu tô falando de frequência, é simplesmente a pessoa que não vibra na mesma frequência de você, ela não consegue mais sintonizar. Então ela é selecionada naturalmente para distante de você.
porque vocês não estão na mesma vibração. E Concordo, eu acho que por mais que ela concordo. queira ser o mal, por mais que ela queira fazer algo que atrase o seu desenvolvimento pessoal, até nisso você desenvolve. Então ela consegue exatamente o contrário daquilo que ela busca, desde que você se preocupe com você. Porque no momento que você contrair um rancor, ou no momento que você contrair uma raiva, uma revolta, uma mágoa dessa pessoa, você absorveu a energia dela. Exato. E aí você começa a viver o adoecimento proveniente desse meio, sim. né? Então eu acho que nós temos essa responsabilidade do filtro também, que nós temos ao nosso Total. redor. E eu acho que isso que determina grande parte do nosso desenvolvimento, né? Sim, eu falo isso, eu tava falando, não sei se eu finalizei. Porque a gente tá emendando um assunto no Fuga outro. de ideias, fuga de ideias. Mas é isso, a minha meta sempre é essa, sabe? Ser melhor do que o ano anterior. Então, assim, chegar nos 30, que pra mim significa muito, não sei se todo mundo chegou nos 30 com essa empolgação, essa mesma empolgação que eu, mas eu me sinto muito feliz, sabe? Eu me sinto muito realizada. É óbvio que, enfim, quero construir muita coisa, conquistar muita coisa, mas estou muito mais próxima do que nunca de tudo que eu quero, sabe? Do meu propósito de vida, dos meus sonhos. Enfim, o meu mural dos sonhos está super claro para mim, sabe? Zero confuso. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E fruto de muita terapia também. De muita terapia. Terapia, gente, o que eu falo, façam terapia. Eu falo com todo mundo. Qualquer pessoa que eu tenho um pouquinho mais de intimidade, começa a conviver comigo, eu falo... Aí a pessoa começa a falar de questões recorrentes. Eu falo, você não faz terapia? A gente vem na hora, né? A gente fica ouvindo até um ponto que fala assim, mas, meu Deus, mas por que você não faz terapia? Aí sempre vem aquela resposta, né? Ah, mas eu tive uma experiência ruim que você fala, pô, mas foi toda açougue que você foi, que você gostou do atendimento? Exato, Fala, gente, é com tudo. Exatamente. É com tudo. Mas é engraçado como as pessoas elas têm resistência à terapia, né? Surreal. Muito grande. Surreal. Eu também tinha. Porque olhar pra dentro é um esforço que a gente tem que fazer. Nossa, né? sim. E assim como... Aí quando a gente começa, né, a de fato olhar para dentro, a gente chega o momento da criança, né? Porque a primeira infância é muito importante. E aí eu tinha muita dificuldade de fechar o olho e imaginar, tipo assim, a minha criança. Eu tinha muita dificuldade de acessar essa criança. E a Lara um dia falou comigo assim, Laísa, eu com esses questionamentos de comparação, de não sei o quê, ela falava assim, Laísa, talvez você já é a mulher que você sempre sonhou em ser, mas você está tão apegada à sua criança ainda, aos seus traumas, às suas feridas, às suas inseguranças. O seu cérebro ainda não atualizou, mas você já não é mais aquilo. Sim. E aí foi que a gente começou realmente a dar uma atenção para isso, e eu consegui acessar. Teve um dia que eu lembro que eu, tipo assim, acessar assim, né? Fechar o olho e imaginar e tal, a criança. E aí a Lara vai conduzindo, perguntando e tal. Aí a minha criança falou assim, dá um abraço e tal. A minha criança me falou, oi, tia. Como se fosse tia, sabe? Como se fosse outra pessoa, Sim. sabe? De tanta dificuldade que eu tinha de acessar ela. Sim. E, enfim, hoje, graças a Deus, eu consegui... Abraçou ela. Abracei ela, enfim, utilizei alguns métodos também para isso se tornar real, Sim. né? Porque não é do dia para a noite, né? Vai acontecendo. Fiz uma sessão de terapia sistêmica voltada para... Eu comentei com você, né? Foi muito legal, foi forte... Mas é importante olhar para o nosso passado, para os nossos traumas. E não vai mudar. O passado não vai mudar, ele está lá. Mas vai mudar a forma com que você vai tocar daqui para frente. Que foi o que eu enxerguei, sabe? A forma que eu enxerguei tudo. E estou evoluindo, assim. Todo dia uma descoberta nova, mas... Esse que é o nosso processo. Estou cada dia mais próximo, assim, da mulher que eu quero me tornar mesmo. A gente vai sempre reciclando os nossos propósitos, né? Não necessariamente eles se tornam mais distantes, mas eles se tornam mais lapidados. Isso aí. E a gente vai tendo uma visão, como você disse, cada vez mais clara. Cada vez mais clara, exatamente. Gente, né? Então, a gente caminhando para o final, hoje, Laís, gostaria que você, como a influencer e a personalidade que você tem, deixasse um recado aí para o nosso público, para quem não está nos assistindo. Fui pega de surpresa com esse recado. Mas, de acordo com a nossa conversa, né, eu acredito assim, ainda sou uma baby, né, comparado ao Gustavo, enfim, que é formado, que tem muito mais propriedade para dizer sobre esse assunto do que eu. Mas o autoconhecimento, ele é muito importante. Eu acho que eu me tornei essa mulher segura, que igual fiz aniversário semana passada,
o que eu mais ouvia, o que mais lia nas mensagens era isso: amiga, como você é uma pessoa que faz diferença no nosso meio, você é uma pessoa que as pessoas gostam de ter por perto, você tem muito peito, você é pulso firme, a gente te admira muito por isso tudo. E eu só é um pouco de personalidade, sim, de temperamento, igual você falou de coisas, né, lá, enfim, acho que é a personalidade da minha mãe, do meu pai, mas é tudo que eu construí isso com a terapia, de fato. Então, se eu puder dar um conselho, não necessariamente a terapia, às vezes tem algum outro método que a pessoa vai utilizar para se conhecer, mas não anule isso. O autoconhecimento, ele é muito, muito importante. Eu acho que é isso que faz a gente se sentir seguro, se sentir até mesmo vulnerável, sabe? Você gostar das suas vulnerabilidades, porque todo mundo tem, ninguém é perfeito. E aí, quando a gente não se conhece, a gente não aceita errar. A gente se cobra muito, a gente vive na dor, sabe? Exatamente. Então, assim, eu acho que olhar para dentro é o presente mais valioso que a gente pode dar pra gente. Então, é esse recado. Maravilhosa, e com certeza é um recado enriquecedor, né? Eu acho que, igual você coloca aí, esse ponto do nosso reconhecimento, ele nos expõe para o mundo de uma forma positiva. Porque quando a gente se reconhece, a gente conhece os nossos pontos fortes e fracos. E sendo os nossos pontos fracos, a gente não se cobra por eles. Total. Mas a gente tem um compromisso e a responsabilidade de atuar sobre eles, nos construindo e nos reconstruindo muitas vezes, né? E principalmente dos nossos pontos fortes, aquilo que a gente tem a segurança e acredita que é capaz. Importante isso que você falou do reconstruir, porque quem vê falando assim, né, acha que, tipo assim, tem muita certeza, é muito segura, não erra, e nada disso. Nossa, eu sou completamente vulnerável também. Eu também tenho as minhas inseguranças gigantescas dentro de mim, que, inclusive, assim, às vezes eu preciso de afirmações de terceiros para me validar. Eu já estive nesse lugar, sabe? De talvez precisar que alguém falasse algo para eu acreditar de fato que eu era aquilo. Hoje eu acho que eu estou um pouco mais distante disso, eu estou mais próxima de mim do que eu acho. Não sempre também. Sim. E é isso, sabe? Às vezes você erra, às vezes você acerta, às vezes você fala besteira, às vezes você fala coisas boas. E tá tudo bem. O negócio é você sempre estar em constante evolução mesmo, nessa construção, nessa reconstrução. Porque a vida é isso, né? Com certeza. E a gente segue nesse processo. A nossa obra não termina nunca. Não termina nunca, verdade. Exatamente. Então, te agradecer mais uma obrigada. vez. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Estar aqui conosco. E agradecer você também, público que está nos acompanhando até agora. Gostaria de pedir para você curtir aí, compartilhar, ativar o sininho. Manda para sua tia, para sua avó, para o seu cachorro, papagaio, para todo mundo, tá? Todo mundo. Muita informação. Muito importante aqui, que vai ajudar não só na nossa visão profissional de crescimento, mas na nossa visão pessoal de desenvolvimento também. Então, agradecendo a todos vocês, mais uma vez, muito obrigado, Laísa. Eu que agradeço, foi um prazer. Agradecidíssimo. E ficamos aqui, mais um Psiconexões. Um abraço.